Nós vamos ler apenas um versículo que eu já vou citar qual é, mas a partir do versículo 33 nós temos ali a morte de Jesus Cristo. Algumas implicações estão presentes aí nesse texto, mas apenas um versículo eu quero separá-lo aqui e de antemão já dizer que nós estaremos falando a respeito desse tema aqui hoje e no próximo domingo. Então, se você puder estar no próximo domingo, você vai ver a segunda parte deste sermão, dessa palavra. Nós vamos falar sobre aquilo que vai ocorrer a partir daquilo que Jesus vive quando ele está ali na cruz. O texto que eu separei aqui é o versículo 37. Diz assim: mas Jesus, dando um grande brado, ele expirou. Jesus, dando um grito, ele morre. Mas antes disso acontecer, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, Jesus fez algumas coisas ali que são fundamentais para mim e para você. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, a Tua verdade, e tendo compreendido, ajuda-nos a viver por ela. Em nome de Jesus. Amém. Palavras, meus irmãos, eu acredito que você vai concordar comigo. Palavras como essas que eu estou colocando aqui, expressões que saem dos nossos lábios. Entendemos, penso eu aqui, que consiste daquilo que são os nossos sentimentos, as nossas opiniões, aquilo que nós pensamos. As palavras expressam exatamente essas coisas. Entretanto, a Bíblia vai nos lembrar que palavra, expressões que saem dos lábios, pode ser instrumento tanto para o bem como para o mal. As Escrituras Sagradas afirmam isso. A Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 3, versos 9 a 10, que nós vamos ler juntos aqui, se você puder dar um pulinho ali. Palavras podem servir de um lado de maldição, como de um outro lado pode servir para abençoar. Tiago, capítulo 3, versos 9 e 10. Deixe o seu dedinho ali aberto em Marcos, capítulo 15, mas observe, Tiago, capítulo 3, a partir do verso 9, nós temos lá o seguinte: com ela, com o quê? Com a língua, nós bendizemos ao Senhor, o Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. E aí então Tiago diz: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Voltemos aqui. Palavras, meus irmãos, portanto, podem ser direcionadas para aquilo que vai ser bom, para aquilo que vai ser bem, para aquilo que vai ser bênção. Mas palavras podem ser direcionadas também para destruir, para liquidar, para aniquilar. Palavras podem servir de maldição. Então, para que as nossas palavras sejam palavras de bênção, palavras que vão servir para aquilo que vai ser justo, correto, adequado, palavras que vão servir para agradar o coração do Senhor, nós precisamos então de uma referência. Nós precisamos de alguém que nos mostre como isso acontece. E obviamente a principal referência que nós temos, a melhor de todas, a ideal, é Jesus Cristo. Não existe referência melhor. Jesus é a nossa principal referência no uso correto das palavras, até porque tudo que saiu dos lábios dele, desde o seu nascimento, quando ele começa, já na certamente idade da razão, porque ele se tornou um homem como eu e você, gente de carne e osso. Então há um momento que ele passa da fase de ser bebê para uma fase em que ele começa a articular as palavras, e a partir de então, tudo que ele diz, até o seu último dia de vida, até o seu último minuto, tudo que ele diz é absolutamente perfeito. Perfeito. Não há nada equivocado, errado, falho naquilo que Jesus diz. Portanto, Jesus é a nossa principal referência no uso correto das palavras.
lugar absolutamente estranho para nós. Ocorre aqui no Gólgota. Nós estamos aqui diante daquele lugar que é chamado lugar de caveira, conforme Mateus capítulo 27. E ali nesse lugar, o Cordeiro de Deus se entrega a si mesmo, a Deus, pelos nossos pecados. Nesse lugar, Jesus Cristo faz isso. Nesse lugar, como eu disse há pouco e repito, durante pelo menos 6 horas, pendurado ali na cruz, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde, Jesus vai falar algumas coisas ali que vão produzir um impacto absolutamente transformador na vida de pessoas, na vida de famílias, na vida de multidões, ao longo da história do cristianismo até hoje. Até hoje. Palavras corretas, adequadas, justas, que agradam ao Senhor. Palavras que vão efetivamente abençoar e não amaldiçoar. Palavras. Aí está a nossa referência. Nós poderíamos pegar todo o ministério de Jesus nos 3 anos antes e encontraríamos aí certamente muita coisa que serviria para nós também. Mas eu quero me focar aqui naquilo que tecnicamente é chamado de 7 palavras da cruz. Nós já falamos sobre isso no passado. Eu queria trazer isso à luz novamente aqui, para recordarmos algumas coisas e trazer, quem sabe, algumas questões novas. Palavras. Mas o que é que Jesus disse? Eu quero separar aqui, meus irmãos, das 7 expressões de Jesus para hoje, eu quero separar 3. No próximo domingo nós falaremos sobre as outras 4. Se você puder estar aqui, se você puder vir de Osasco para cá, ou de Guarulhos, ou de Botucatu, se você puder vir. Não puder, depois talvez você tenha lá no YouTube. Não sei se vai estar lá. Mas as 3 primeiras expressões aqui de Jesus devem nos chamar a atenção, meus irmãos. E a primeira delas, dentro desse momento da crucificação de Jesus, ainda ele está respirando, ainda ele tem condições de falar. Então ele vai dizer algo fundamental aqui. Eu quero convidar você a sair agora de Marcos, ir ali até Lucas, no capítulo 23. O episódio é o mesmo, a circunstância é a mesma, o momento é o mesmo, mas agora narrado aqui por Lucas, ele vai dizer da seguinte forma: Lucas capítulo 23, versículo 43, e aí nós temos a primeira das 7 expressões que Jesus vai colocar enquanto ele está ali na cruz. Lucas capítulo 23, versículo 43. Jesus então responde: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo lá na eternidade. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos aqui uma palavra de esperança. Olha para mim, sentimento, quanta gente precisa disso. Hoje eu tive, eu sempre entendo para mim que é um privilégio, é uma oportunidade a mais que Deus me dá. Então hoje eu tive o privilégio de passar ali no Hospital de Montes, fazer uma breve visita para alguém que estava ali internado. E oramos, e ao final, um momento muito breve de fato, mas ao final alguém por quem nós oramos disse: obrigado. Ela não usou a palavra esperança, mas efetivamente isso está no cenário, está naquele ambiente. Alguém estava ali trazendo esperança. Eu carrego a convicção aqui que, se não todos, a maioria de vocês já teve a mesma experiência que eu tive, de poder levar esperança para alguém. Esperança. Mas veja aqui, meus irmãos,
realidade onde Jesus está aqui. Jesus está no meio de sofrimento, meus irmãos, no meio de dores. Lembre-se que há 2 cravos nas mãos de Jesus segurando o corpo dele ali. Lembre-se que ele está prestes a morrer. Lembre-se que ele havia sido acusado injustamente. Lembre-se que há uma multidão que disse horas antes: solta Barrabás e prende este homem. Solte o ladrão, solte o malfeitor, solte alguém que evidentemente fez mal para a sociedade, para a população. Solte esse e mate este aqui, agora, que foi justo, que trouxe cura, que atrás dele milhares de pessoas estavam e foram socorridas e foram acalmadas, demônios foram expulsos. Uma turma disse: prenda-o e mate. E Jesus está ali agora com consequências de um julgamento errado, onde alguém lava as mãos. Lembram-se disso? Alguém que poderia livrá-lo daquilo do ponto de vista humano, não livra, ele lava as mãos e diz: vocês decidam, a multidão decide. E a multidão decide pela morte de Jesus. Jesus estava ali em consequência de tudo isso. Então, portanto, não era um sofrimento apenas da carne, que por si só já era terrível, mas era um sofrimento na alma, por uma ação injusta que ele estava sofrendo. Mas no meio disso tudo, no meio de toda essa dor, de todo esse sofrimento, de toda essa angústia, lembre-se que Jesus é aquele que em alguns momentos antes ora, dizendo ao Pai: se possível, afasta de mim essa dor. A resposta do Pai é não. Então ele permanece, porque no final dessa oração, Jesus diz: faça-se a tua vontade, faça-se a tua vontade. E Jesus então está ali, no meio daquela dor absurdamente terrível que eu e você talvez não consigamos nem imaginar. Nem o filme do Mel Gibson, pela tentativa maior que ele fez de conseguir estressar por meio de um filme o sofrimento desse homem, o sofrimento vivido ali, nem esse filme é capaz de fazer isso. Essa é a realidade, meus irmãos. Olha para mim, Jesus tem um foco, Jesus tem um objetivo, Jesus não perde de vista a sua missão. E qual era a missão dele? Qual era a missão de Jesus? Salvar pessoas. Uma linguagem aqui muito simples, nosso dia a dia, de evangélicos que somos. A missão de Jesus era evangelizar. Era trazer as boas novas para pessoas que precisavam disso. Agora veja o que é que Jesus está fazendo ali, no meio de toda aquela dor, no meio daquele sofrimento todo, horas antes, momentos antes de morrer. Ele sabia que ele ia morrer, mas horas antes disso acontecer, Jesus não deixa de fazer aquilo pelo qual ele existe. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar por que você existe? Por que Deus chamou você? Por que você está aqui nessa igreja, sentado nesse banco e ouvindo essa palavra? Por que isso está acontecendo? Você se lembra qual é a razão pela qual Jesus te chamou? Mateus 28 nos ajuda a lembrar: ide por todo mundo. É para isso que eu existo. É para isso que você existe. É para isso. Eu sei, existem muitas outras motivações legítimas, mas a sua principal motivação como crente em Jesus Cristo que é a pregação do Evangelho e é ver pessoas santas. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus sofrendo terríveis dores, Jesus foi capaz de dar uma palavra de esperança para quem estava ali ao seu lado. Aquele homem olha para Jesus e ele olha para si e diz: está perdido, eu estou perdido. E ele olha para Jesus e reconhece em Jesus o único
caminho para ir para a eternidade, diferente do outro que estava do outro lado de Jesus. Este aqui reconhece a Jesus como o Messias prometido em todo o Velho Testamento. E aí então ele recorre a Jesus e diz: lembra-te de mim, lembra-te de mim. Jesus olha para ele, eu fico imaginando aqui, Jesus olha de lado, olha nos olhos dele e diz o seguinte: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo. Está dizendo, o que é que Jesus está trazendo para aquele homem? Esperança. Esperança. Aquele homem agora, no momento anterior, absolutamente desesperado, porque a morte estava diante de si, o inferno abria as portas para ele entrar. Ele reconhece isso, mas agora ele vê alguém que pode livrá-lo. E Jesus diz: você estará comigo. A esperança surge novamente diante daquele homem. Veja, Jesus mesmo abandonado, deixado só, porque essa era a realidade de Jesus ali. Os seus pais tinham deixado. Pedro abandonou, Judas o traiu, não havia ninguém ao seu lado ali. Jesus está sozinho. Ele, no meio disso, ele acolhe os seus, as suas ovelhas, a sua família. Aqueles são os seus irmãos. Aquele que está do seu lado na cruz, meus irmãos, é alguém que faz parte do reino de Deus. Então o que é que Jesus faz? O acolhe, traz junto de si. Olha para mim, quantas vezes nós falamos palavras inadequadas, duras, em momentos de dor para outras pessoas, e isso acaba piorando a situação. Quantas vezes pessoas ao nosso lado precisam de palavras de esperança, e ao invés disso, nós colocamos palavras que não são em nada adequadas. Muitas vezes palavras desnecessárias, tantas vezes palavras que ao invés de levantar, vai derrubar. Meus irmãos, palavras de esperança. Então, observe, se você precisa de uma palavra de esperança, quem é que você deve ouvir? Ao Senhor. Agora, veja, se alguém precisa de uma palavra de esperança, talvez essa palavra saia dos seus lábios. Talvez essa palavra saia exatamente de você. Quantas vezes, daqui para frente, esqueça, deixe para lá o passado. Daqui para frente, quantas pessoas vão precisar de você? E palavras que vão sair dos seus lábios. Portanto, o desafio para mim e para você hoje, nessa noite, em primeiro lugar, diante daquilo que nós estamos ouvindo aqui, é palavra de esperança. Palavras de esperança precisam sair dos nossos lábios. Mas, observando aqui ainda Lucas capítulo 23, nós temos lá no verso 34 uma outra expressão que sai dos lábios de Jesus. Ainda em Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus diz o seguinte, versículo 34: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, observe o seguinte: o que está fazendo agora é expressar na sua maior intensidade aquilo que de fato é amor na prática. Na prática, não apenas em teoria, não apenas no discurso, mas na prática. Olha para mim, Santinho, quantas vezes é possível se expressar amor, um amor genuíno por pessoas, ajudando alguém que está caído, uma necessidade qualquer, uma visita no hospital, uma visita talvez lá no presídio, um auxílio financeiro, uma cesta básica dada, enfim, qualquer coisa dessa natureza ou algo semelhante a isso. Isso é amor? É amor pelo semelhante? Não há dúvida. É amor de verdade? Sim, legítimo, que parte certamente do coração de Deus, mas essa forma de expressar amor, ainda que legítimo, ainda que honesto, ainda que agrade o coração do Senhor, não é a forma mais profunda. Por
Porque a forma mais profunda é amar aquele que não merece ser amado, aquele que é indigno de ser amado. E Jesus está amando aqui aqueles que o feriram, aqueles que o colocaram ali. Pai, perdoa-lhes, porque eles não têm noção daquilo que eles estão fazendo, ou do que eles fizeram, ou do que eles pretendem. Eles me colocaram aqui de maneira injusta, eles me feriram, olha os pregos colocados aqui, olha a coroa, sangue descendo derramado, eles fizeram tudo isso em mim. Mas perdoa-lhes. Perdão, certamente, é a maior e principal expressão de amor de uma pessoa pela outra. E é um dos maiores desafios que o ser humano tem: o perdão. Do perdão. Quantas vezes eu já ouvi, talvez você já tenha ouvido, se é que já não experimentamos na própria carne, na nossa própria realidade histórica, isso que eu vou dizer aqui. Quantas vezes a gente tem isso diante de nós? O perdão, mas cuja distância vai ser mantida ainda. Então alguém diz o seguinte: olha, eu te perdoo, mas não apareça mais na minha frente. Eu te perdoo, mas por favor, não venha nem pintado de ouro aqui na minha casa. Vai embora. Eu quero esquecer essa situação aqui, para eu poder viver bem daqui para frente. Quantas vezes essa realidade se repete na história de tanta gente? Um perdão que existe, mas que não é completo, porque não tem amor e verdade por aquilo que é inimigo. Agora eu preciso lembrar você disso, porque eu preciso ser lembrado disso o tempo todo. O Espírito Santo precisa nos lembrar. Nós, todos aqui, fomos e somos objetos do amor de Deus. Não somos? Qual é a maior expressão do amor de Deus para conosco? No momento em que Ele perdoou aquilo que fizemos contra Ele. Quando é que Ele prova que Ele nos ama? Quando Ele entrega Jesus Cristo para morrer nessa cruz aqui que Ele está morrendo agora aqui, para perdoar os nossos pecados. Será que a gente já entendeu que essa é a maior prova que devíamos para Ele? Nós fizemos tudo de errado para Ele. Nós não merecíamos absolutamente nada no que diz respeito a isso. E Ele vem ao nosso encontro e diz: você está perdoado. Você está perdoado. E é isso que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos. Agora eu preciso lembrar: o perdão é algo de mão dupla, do ponto de vista humano, entre nós aqui, entre nós, seres humanos, seres mortais. O perdão é uma via de mão dupla. Eu queria que você observasse bem isso que eu vou dizer aqui. Por que é uma via de mão dupla? Por que é uma estrada de mão dupla? Porque o perdão, ele traz cura. Esse é o objetivo do perdão: curar feridas, machucados. E o perdão traz isso. Só que ele não traz cura apenas para uma das partes. O perdão traz cura para as duas partes: para o ofensor e para o ofendido, para quem machucou e para quem foi machucado. O perdão traz isso, meus irmãos. O perdão eu diria aqui, alguém já disse, eu apenas estou transcrevendo, o perdão é melhor do que aquilo que nós poderíamos ter nas nossas casas: 10 caixas de sedativos, 10 caixas do calmante mais poderoso que há. O perdão é melhor do que o melhor remédio que um cientista possa fabricar para aliviar dores, porque o perdão alivia a angústia da alma, do coração. O perdão resolve um problema que é insolúvel do ponto de vista humano. O perdão consegue fazer isso. Jesus perdoa para mostrar na prática aquilo mesmo que Ele ensinou sobre perdão. Então a pergunta que precisamos fazer é: nós precisamos perdoar? Há perdão que nós precisamos liberar? Essa é a hora. Esta é a hora. Este é o momento
você precisa perdoar. Então este é o momento. Tem a ver com alguém da sua casa, tem a ver com um amigo seu, tem a ver com gente que você conhece, com quem você se relaciona em algum nível. É hora de perdoar. A sua referência, a minha referência é Jesus. As palavras de Jesus são palavras de vida. São palavras que vão trazer bênção. Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso trouxe esperança àquele homem. Jesus diz logo a seguir, num outro momento: Pai, perdoa-lhes. Palavra de perdão. Mas eu trago por último agora, meus irmãos, não menos importante, uma terceira expressão de Jesus. Eu quero convidar você a ir comigo ali em João, capítulo 19. Evangelho de João, um pouquinho à frente aí, algumas páginas à frente, versículo 19, versos 26 e 27. E nós encontramos lá o seguinte: vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado. Quem era esse discípulo amado? João. Então Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, João: eis aí a tua mãe, Maria. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus então traz uma palavra agora aqui, de responsabilidade. A primeira palavra que nós ouvimos nessa noite, que é a palavra de bênção, é esperança. A segunda palavra é uma palavra de bênção também, perdão. Mas a terceira palavra, não menos importante, é responsabilidade. Observe o seguinte: eu queria que você imaginasse aqui comigo o olhar de Maria para Jesus naquela cruz. Quem é que está lá na cruz é o filho dela. E talvez uma das maiores dores que uma mãe pode ter é ver o seu filho sofrendo. As mães que estão aqui talvez entendam melhor do que eu o que eu estou afirmando agora. Uma das maiores dores, uma das maiores angústias que uma mulher que é mãe vive na vida é quando ela vê o filho dela sofrer. E essa mãe aqui chamada Maria, ela não está vendo apenas o seu filho sofrendo, mas ela está vendo o seu filho morrendo. E esse é o quadro que essa mãe tem diante de si. Nesse momento então, talvez em meio a uma troca de olhares, Jesus demonstra ali uma preocupação familiar. Jesus conhece o coração daquela mulher, é a sua mãe, do ponto de vista carnal, mas aquela mulher, Jesus, semelhantemente a outras pessoas que estão à sua volta, e a qualquer pessoa que Jesus conhece, não que Jesus conheça, mas que vive, Jesus conhece. E aí Jesus conheceu o coração dela, a angústia que ela estava vivendo. Agora veja, possivelmente José, marido de Maria, pai, supostamente pai ali de José, de Jesus, né? Diante da sociedade, José já havia falecido, Maria era uma viúva, não tinha ninguém que cuidasse dela. Então Jesus olha para João e diz: você é a pessoa indicada para isso. E aí aponta para João e diz: você vai cuidar dela. Daquela hora em diante, Jesus não poderia mais cuidar da sua mãe pessoalmente. Convoca João a assumir aquela responsabilidade. E o texto vai nos dizer aqui, meus irmãos, que João acata aquela convocação, aquela responsabilidade, e se torna responsável por Maria daquele dia em diante. O que é que o texto nos diz? Vamos lê-lo novamente. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O que é que João passou a fazer? A cuidar daquela mulher, que estava órfã agora do seu filho. Então, eu termino aqui. A pergunta é: nós temos sido responsáveis por aquilo que Deus tem nos dado? Jesus diz a João: você vai ser responsável por essa situação. João ouve e diz: ok, eu assumo essa responsabilidade. Quantas
responsabilidades Deus tem dado a você? Irmã, meu irmão, Deus tem dito a você: olha, você tem esse dom, você tem esse talento, foi eu que dei esse dom a você, foi eu que dei esse talento, foi eu que dei essa condição a você. Eu quero que você utilize assim, dessa forma, dessa maneira. Eu quero que você vá em tal lugar, eu quero que você diga isso. Responsabilidades. Você tem entendido as responsabilidades que Deus tem dado a você? Os comprometimentos que você e eu deveríamos assumir. E a pergunta então é essa: você tem assumido essa responsabilidade? Eu e você sabemos de uma coisa tão básica no cristianismo. Eu e você sabemos disso. O cristianismo ele não consiste definitivamente apenas de uma leitura burocrática da Bíblia em casa, alguns momentos de oração burocráticos em casa, em alguns momentos semanais de frequência de igreja. Olhe para mim, o cristianismo não se consiste disso. Eu e você sabemos disso. Ou eu estou falando alguma inverdade aqui? Ou estou dizendo alguma besteira? Ou será que eu estou confrontando uma realidade? O cristianismo não se consiste desses itens ticados no final do dia. O cristianismo se consiste de responsabilidades dadas por Deus e vividas experiencialmente no dia a dia. Deus deu responsabilidades para vocês, eu tenho certeza que para cada um de vocês que está aqui, partindo do pressuposto de que você já assumiu em algum momento o fato de que você é filho ou filha dele, que você foi salvo ou salva pela cruz de Cristo. Partindo desse pressuposto da sua intimidade com Deus, como filho ou filha que você é, o Pai deu responsabilidade para você. Quais são elas? Essas responsabilidades é você que sabe. Não sou eu, não são os presbíteros da igreja, não são os diáconos, é você. E a pergunta insiste, e eu espero que essa pergunta fique no seu ouvido ao longo dessa semana, nos próximos dias e quem sabe nos próximos meses. A responsabilidade dada por Deus, e você vai precisar responder diante do Senhor: Deus, eu estou cumprindo. E talvez você precise chegar diante de Deus e reconhecer, reconhecer que não está fazendo aquilo que deveria fazer diante daquilo que Deus deu a você. E se não deu, e se você não está fazendo, é hora de começar a fazer agora. Como diz um ditado popular: não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer. No passado alguém dizia brincando: olha, essa expressão é boa, hein? Não está na Bíblia? Não está na Bíblia. Mas põe que é boa, põe que é boa. Não precisa disso. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, aquilo que você tem condições de fazer hoje. Palavras abençoadoras. Responsabilidade. Que o Senhor nos abençoe a viver por essas palavras que são bênção para nós, desafiadoras, e que eu e você sejamos a boca de Deus para abençoar pessoas também, trazendo palavras de esperança, de perdão e de responsabilidade. Amém? Amém.